Bom, minha gente, nesse exercício de hoje eu tenho tipos de combustível e a gente vai às questões e às suas respostas. Assinale a alternativa correta em relação a que seria, pois, combustível. Seria energia em trânsito, seria o vapor e a ebulição, seria substância em queima que gera calor, seria substâncias de calor sem haver queima ou contato com o oxigênio. É a letra C, né, gente? Então, para que haja essa combustão, esse combustível, é preciso que haja uma queima e que gere um calor. E essa queima se dá também em contato com o oxigênio, né? Que não foi especificado, mas é a letra C, tá? No corpo humano existe a produção de combustível, certo? Pelas células, logicamente, né? A partir dessa citação, é correto afirmar que a respiração celular é um exemplo disso. A combustão celular acontece por meio apenas da glicose. Os alimentos produzem força ao organismo, mas nunca energia. A respiração celular acontece por conta do oxigênio apenas, tendo interferência com a fusão de glicose ou não. Então, seria a letra A. A respiração celular é um exemplo disso, que em contato com o oxigênio, né, faz a fusão com a glicose e gera energia para o organismo. E a partir dos alimentos, que é uma fonte também que produz energia ao corpo. Terceiro, os combustíveis não renováveis apresentam grande quantidade de água, grande quantidade de algas, grande quantidade de carbono, grande concentração de oxigênio ou nenhuma das respostas. Grande quantidade de carbono. O carbono é muito presente nos combustíveis renováveis, tá? Então, se deve a essa quantidade de carbono porque advém de fósseis, não é? De sedimentos antigos. Então, quanto mais antigos, maior a concentração de carbono nos corpos. Os fósseis são combustíveis renováveis, apresentam sedimentos antigos de algas e animais marinhos, no caso do petróleo, concentração de vegetais, no caso de combustíveis marítimos, combustível não renovável por conta de seres sedimentos recentes. Não, seria essa, né? Apresenta sedimentos antigos de algas e animais marinhos, no caso do petróleo. O petróleo é mais proveniente de áreas líquidas, né? De áreas marítimas. Então, por conta disso, é que nós colocamos essa questão aí, citando essa condição, né? De formação do fóssil, no caso, fóssil do tipo de água, né? Quanto ao petróleo, é correta a afirmação que diz: ele é o menos poluente, o petróleo deriva a celulose, o carvão mineral é um dos seus derivados, o butano advém do petróleo, ou nenhuma das respostas. É a letra D, né? O butano é um dos componentes extraídos a partir do petróleo. Tem outros como querosene, o picho, o asfalto, a gasolina, enfim, e tantos outros, né? O querosene e o butano é um deles, né? Assinale a alternativa correta em relação às afirmações abaixo. O petróleo não é comum de áreas marinhas. O carvão mineral não mais é utilizado na atualidade. O gás mineral entre os combustíveis é o menos poluente. Sedimentos vegetais e animais produzem o petróleo. Seria o carvão mineral. Não, seria... Desculpa aqui, né? Vamos ver aqui, tá a resposta correta, né? Seria essa. O gás mineral entre os combustíveis é o menos poluente. Porque nós temos a sequência. Primeiro veio o petróleo, depois veio o carvão e por último é o gás. Porque por ele ser mais processado, então ele libera menos poluente para o organismo.
porque ele é mais limpo, né? Ele é mais, o processo dele é mais pesado. O etanol é produzido a partir de combustíveis de resíduos fósseis, fermentação controlada de resíduos animais, fermentação de carbono em plantas e algas, fermentações controladas de resíduos vegetais, combustão de carbono. Seria a letra D, né? Seria a fermentação controlada de resíduos vegetais, que são bactérias e fungos que fazem esse tipo de processo aí, tá? Seria considerada uma fonte vegetal na produção de gás natural a canola, todo tipo de vegetal, a beterraba apenas, o bambu nenhuma das respostas. A canola seria uma delas, a cana de açúcar também seria outra, né? A batata seria outra, a beterraba seria também, mas aqui foi errado aqui colocar, porque disse assim, apenas a beterraba, e não é só a beterraba. Ela é uma das. Então aí a canola é a resposta certa para essa questão. A produção de energia por vegetais se dá pela fermentação a partir do calor, pela condensação de glicose, pela fermentação da celulose, pela fermentação por fungos ou bactérias ou nenhuma das respostas. Eu já tinha respondido anteriormente que é pela fermentação por fungos ou bactérias, aí, como a gente viu, inclusive na citação anterior. O biogás se dá pela fermentação de sedimentos vegetais, sedimentos minerais, resíduos carbônicos ou excremento de animais. Seria pelo excremento de animais, né? Seriam os resíduos de animais, os resíduos fecais dos animais que provocam esse tipo de liberação de gás, tá? Essa concentração no cocô do animal, assim popularmente falando, né? Seria esse tipo de processo. E aí está feita a nossa correção do exercício passado esta semana, no caso ontem. Até mais.